Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de história. Hoje, na aula de história, nós vamos rever um pouquinho do conteúdo trabalhado, tá certo? Então, vamos lá. Nessa revisão de conteúdo que nós vamos trabalhar, nós vamos voltar um pouquinho para falar sobre o patrimônio cultural. O que é o patrimônio cultural? É tudo aquilo que tem valor especial para um povo e, por isso, ele deve ser conservado por todos. Então já está falando, é um patrimônio cultural, não é mesmo? Então, se é um patrimônio cultural, nós devemos preservar. Ele tem valor para uma sociedade, para uma nação, para uma cidade, né? Para um local. Então, ele é um patrimônio que deve ser conservado e cuidado por todos. Então, pessoal, o patrimônio cultural pode ser natural, material ou imaterial. Então, vamos lembrar, o patrimônio cultural, ele pode ser natural, material ou imaterial. Então, vamos se lembrar o que é cada um desses? Então, patrimônio cultural, pensa aí na sua cabecinha, volta o que nós trabalhamos. Ele pode ser subdividido em três. Quais são eles? Natural, material e imaterial. Vamos lembrar o natural? Pensa aí na sua cabeça, quando fala de natural, o que vem na sua cabeça? As coisas que estão na natureza, não é mesmo? Então, tem algumas coisas ou muitas coisas de uma sociedade, né, de uma nação, de uma cidade, que ele é o quê? Ele é um patrimônio cultural que provém da natureza. Então, o que é isso? São as formações naturais com grande importância histórica, cultural, econômica para uma população, não é mesmo? Então, natural. São formações natural com grande importância histórica, cultural, tá? Econômica de um determinado lugar, uma população. Então, por exemplo, a gruta, nós falamos da gruta do Lago Azul, falamos do Corcovado, lembram, no Rio de Janeiro, e falamos das cataratas do Iguaçu, tá certo? Lembra que nós falamos sobre elas? Então, esse patrimônio é um patrimônio natural, cultural, não é? Um patrimônio natural, ele é um patrimônio cultural, natural, certo? De uma determinada sociedade, que tem um grande valor. Só eu preciso cuidar? Só você precisa cuidar? Só quem mora lá perto precisa cuidar? Não, todos nós devemos cuidar. Por quê? Porque ele faz parte da nossa história, não é mesmo? Faz parte de todo um valor para aquela sociedade, tá certo? Então, isso é um patrimônio cultural natural. Cataratas do Iguaçu é exemplo, a Gruta do Lago Azul é um exemplo, o Corcovado é um exemplo, podemos falar também de Fernando de Noronha, é um exemplo, tá certo? Tem várias cachoeiras na região de Bonito, no Mato Grosso, que também é um patrimônio cultural, natural, tá certo? Que nós devemos preservar, cuidar, porque faz parte da nossa história. E nós temos também o patrimônio histórico material. É o conjunto de bens materiais palpáveis, cidades históricas, museus, monumentos, parques nacionais, obras, tá certo? Grandes igrejas, várias cidades, como Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e várias outras cidades do Brasil são o quê? Patrimônio histórico material. Nós podemos ir lá, pegar, né? É material porque a gente pode ir lá e pode pegar, fazer estudos, não é mesmo? Então, quando eu vou, por exemplo, na Bahia, né? Vou lá em algum lugar histórico, nas igrejas, no Pelourinho, faz parte o quê? Da nossa história. É o patrimônio histórico material. E o patrimônio histórico imaterial? Imaterial é aquele que a gente não pode pegar, a gente vivencia, não é? São saberes, celebrações, formas de expressões e de uma cultura, como danças,
frevo, o forró, não é mesmo? As festas juninas, não é mesmo? As festas católicas, as festas religiosas, como no Pará, que nós falamos sobre o Ciro de Nazaré, agora que teve a festa do Divino Espírito Santo, tá certo? É o quê? Patrimônio histórico imaterial. Faz parte da nossa história. O material é aquele que a gente pode pegar. O imaterial é aquele que a gente vive, que conta as nossas histórias. Por exemplo, nós falamos também sobre as receitas, não é mesmo? Que passa de geração em geração. É um patrimônio histórico e imaterial. Ok, pessoal? E aí, para ajudar mais vocês ainda, a tia Adriana vai disponibilizar no canal esses vídeos aí do YouTube, muito legal, que a tia Adriana assistiu, prestem bastante atenção. São vídeos que, nesse aqui, ó, em particular, vai falar dos patrimônios culturais e naturais. Patrimônios culturais e naturais. Você vai acessar esse link aqui. E vai ter também Brasília, patrimônio cultural. Então, você vai lá e vai acessar nesse link, presta atenção nos vídeos. Depois, a tia Adriana também vai disponibilizar uns de Ouro Preto, em Minas Gerais, que também vai falar do patrimônio, do nosso patrimônio cultural, tá certo? E vamos ter também o patrimônio cultural imaterial, a dança de frevo. Então, você vai lá, vai ver como é que é a dança do frevo, vocês já conhecem, mas prestem bastante atenção nas características, tá certo? Vai ajudar vocês. Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês irão fazer o cabeçalho, tá certo? Faz parte dessa aula, pessoal. Vocês vão colocar o cabeçalho, a data 8 de junho, que é o dia de hoje, revisão de conteúdo, vocês vão copiar cada pergunta e vão responder. Número 1, o que é patrimônio cultural? Você explica. 2, o que pode ser considerado patrimônio cultural? O que pode ser? Tá certo? Volta lá, relê as páginas do livro, relê o que nós conversamos, relê aquelas fichas. Lembra que a tia Adriana colocou fichas extras para vocês estudarem? Aqueles textos? Volta lá e lê para poder responder, pessoal. 3. Existem 3 tipos de patrimônio cultural. Escreva as características de cada um. Patrimônio natural, patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Então, tem o natural, o cultural material e o patrimônio imaterial. Ok? Vai copiar no caderno. E, número 4, organize os patrimônios na coluna conforme os exemplos. Natural, você acha que a cidade de Goiás é natural? É um patrimônio natural, cultural imaterial ou cultural material? Tá certo? O frevo é natural, é cultural imaterial ou cultural material? Lembra, pessoal, volta primeiro, lê tudo, estuda e depois você passa para o seu caderno e você vai respondendo para saber como é que você está com o conteúdo. Lembra que a tia Adriana vem falando sempre, pessoal, da questão de estudar, de estar todo dia com o estudo diário, de estar se preocupando em ler, voltar no conteúdo, conversar com a família, fazer quiz, é para isso. Então, o que acontece? Você vai fazer isso faz parte da aula. Antes que você vá para a execução da atividade, você precisa voltar e ler, fazer o estudo. Fez isso? Olha aí, tem mais um, olha aqui. 5. A cajuína é uma bebida considerada um patrimônio cultural material ou imaterial? Como a cajuína era feita? 7. Quais são as características dessa bebida? 8. Sobre as cidades mineiras, relacione as colunas com as características próprias de cada uma. Então, você vai aqui, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João del Rei. Tudo isso nós falamos sobre todas essas cidades. E você vai o quê? Relacionar essa coluna aqui de acordo com a primeira, ok? Então, você precisa estudar. Se você tiver com a matéria em dia, você vai conseguir fazer isso aí, ó. Tia Adriana, eu posso imprimir e só responder? Não, pessoal, você vai ter que copiar e responder. Bem lindo, tá certo? Caprichado.
Aí, pessoal, deixei um recadinho. Realizem essas atividades que faremos a correção na aula do dia 10 de junho. Tia Adriana, mas 10 de junho já passou a aula de história. Não, pessoal, essa semana nós vamos ter revisão de história na quarta-feira. Por quê? Quarta-feira nós vamos começar as revisões para as atividades avaliativas mensais. Então, o que vai acontecer? Sexta-feira é a primeira, que é história. Mas quinta-feira é feriado, nós não temos aula. Então, a revisão da primeira aula, da primeira prova, primeira avaliação, que é sexta, vai acontecer na quarta-feira, que é a nossa aula online, a nossa aula gravada de revisão. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Quarta-feira, nós vamos ter aula de história gravada com revisão. E nós vamos fazer a revisão por meio da correção dessa atividade que a tia Adriana passou na aula de hoje. Combinado, pessoal? Estudem, façam direitinho. Eu confio em vocês. Beijinho no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula de revisão na quarta-feira. Aula gravada, hein? Quero todo mundo com atividade feita. Beijo. Fiquem com Deus.